Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos continuar falando sobre o que nós começamos a falar na semana passada, só que de uma forma um pouco mais aprofundada, beleza? Eu quero, antes de começar, só deixar claro que nós vamos falar todos os tópicos que falamos na semana passada, porque senão vai ficar uma aula muito extensa e esse não é o objetivo, tá? A gente quer fazer uma aula curta e objetiva para que vocês possam aproveitar da melhor forma possível, tá ok? Gente, vamos começar assim, relembrando o que falamos, tá? O que começamos a falar semana passada, tá? A primeira coisa foi o que é música, tá? Como a gente faz música, beleza? Depois nós partimos para o que é melodia, depois partimos para o que é ritmo, depois partimos para o que é harmonia e descobrimos que esses três tópicos juntos, melodia, ritmo e harmonia, formam uma coisa que conhecemos como elementos da música, tá bom? Pessoal, então vamos hoje falar um pouco sobre a música em si, tá? A definição de música, né? Nós vimos que, primeira coisa, tá? Música é arte, beleza? Então até aqui tem um quadro da Mona Lisa, por quê? Porque Mona Lisa é pintura, né? E assim como a pintura, a música também é uma arte, tá? Outra coisa muito importante na definição da música que vimos semana passada é o seguinte: combinar os sons, né? Na pintura, por exemplo, nós temos as cores, e essas cores são combinadas. Na música, por exemplo, nós temos o som, né? E os sons são combinados. Só que não basta apenas combinar os sons, assim também como não basta apenas combinar as cores, né? Nós precisamos organizar, precisamos ter um som organizado, organizado, beleza? Se a gente tem um monte de som e não organiza ele, a gente não tem música, tá? A gente tem só ruído, barulho, tá? E aí até entramos num assunto semana passada que foi o seguinte, que se nós sairmos para a rua, né, e pararmos para observar os sons que nos cercam, né, são pessoas falando, são barulhos de carros, barulho de sirene, bebê chorando, enfim, né, nós temos tudo isso. Dificilmente, tá? Ainda mais com um ouvido não treinado, ou seja, um ouvido não musical, você vai perceber aquilo como música, mas sim como um monte de ruído, né? Sons desorganizados, mas é inteiramente possível a gente pegar esses sons, tá legal? E transformá-los em música. De que maneira? Combinando e organizando, tá? Esse cara aí, por exemplo, que está aparecendo aí na tela, que é o Ligeti, o compositor húngaro, ele foi muito importante, né, no século XX, um compositor proeminente, até hoje é muito estudado, ele também era um estudioso da música. Ele se propôs a fazer algumas composições dessa forma, ou seja, com sons cotidianos, tá? Sons de buzina, sons de carro, sons de pessoas falando, sons elétricos, eletrônicos, desculpa, ou seja, o que seriam os sons eletrônicos? São sons que são derivados de coisas eletrônicas, né? Computador, sintetizadores, etc. Tá? Vamos escutar um exemplo desse tipo de música, tá? Vamos lá. Eu acho que já tem para entender mais ou menos, né? Ele usou alguns sons que a gente reconhece, por exemplo, barulho de gota, eu escutei, parece também uma coisa metrô, talvez, passando, e muitos sons eletrônicos, né? Como se fossem computadores,
né? Alguma coisa pegando sinal, né? Ele juntou esses sons e formou a música dele. Você pode falar, nossa, isso aí não é música. Mas é, pessoal, por quê? O que o Ligeti fez? Ele pegou sons, né, que a princípio não seriam sons que a gente conhece como musical, juntou eles e organizou. Parece que está desorganizado, mas não, ele organizou, tá ok? É, e também é muito importante salientar que esse tipo de música não é uma música que você pode dizer, não serve para nada. Não é bem assim. Essa música ela é muito usada no cinema, tá? Principalmente quando a gente vai mostrar os ambientes que tem dentro de um filme, ok? Por exemplo, um casal apaixonado no meio de uma chuva, né? No filme. Ou seja, o barulho da chuva, de carros passando, tudo aquilo é música. Aquilo também é papel, muitas vezes, do compositor, ok? Então, se você gosta de filme, passe a observar agora, né? Veja a importância desse tipo de música. Imagine se não houvesse alguém que prestasse atenção nesse tipo de música, se as pessoas não se importassem com esse tipo de música. Imagine, a gente ia ter uma cena de guerra com sons que são específicos de hospitais, por exemplo. Ou então ia ter ia ter uma cena de hospital com barulhos específicos de guerra. Então esse é um caos, né? Então, graças a esse estudo desse tipo de música, nós temos uma boa sonorização dos filmes hoje, né? Só a título de curiosidade, esse tipo de música se chama música eletroacústica, tá? Eletro de sons eletrônicos e acústicos de sons cotidianos, sons que são comuns aos nossos ouvidos. Por exemplo, a gente não percebe, mas cada ambiente tem um tipo de sonoridade, né? A sala fechada tem um som, se você for para a rua você tem uma outra sonoridade, né? Uma sonoridade talvez um pouco maior, né? Mas cada ambiente, cada lugar tem uma sonoridade diferente, tá? E a música eletroacústica busca juntar esses elementos de alguma forma, tá bom? Agora isso também é possível, né? E é o mais tradicional é a gente é, conhece, né? A música que junta os sons que pra gente já é conhecido como musical. Por exemplo, sons de instrumentos musicais, vozes cantadas, instrumentos de percussões, instrumentos de sopro, tudo isso a gente já conhece como um som musical, né? E isso é possível, é totalmente possível, né, e comum a gente pegar esses tipos de sons, juntar, organizar e ter uma coisa que nós podemos conhecer como música. Tá? Esse camarada aí é o Dvorak, ele foi um compositor da República Tcheca, muito proeminente no romantismo, tá legal? O romantismo, para quem não sabe, ele começou ali mais ou menos início para meio do século XIX e foi até mais ou menos o início do século XX, tá bom? E o Dvorak ele participou desse grupo de compositores que fazia parte do romantismo. Tá? Vamos escutar um exemplo de organizações de sons por Dvorak, tá? Sinfonia número 9, segundo movimento. Vamos lá. Beleza, galera? Então aí um exemplo claro, né, de uma música bem organizada, tá? O que está acontecendo aqui? Tem um instrumento chamado corno inglês solando, fazendo a melodia, beleza? E outros instrumentos, né, da orquestra de corda acompanhando, tá legal? Esses instrumentos de corda são violinos, violas, violoncelos e contrabaixos, tá? Então o que o Dvorak fez? Pegou os sons de cada instrumento, pegou as alturas de cada instrumento, juntou e organizou, tá legal? E aí ele formou o que a gente conhece como música. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem mandar mensagens,
perguntando, tirando dúvidas, tá ok? Que a gente vai estar disposto aí a tirar dúvidas de vocês, tá legal? Espero que tenham entendido. Grande abraço e é isso aí.